Pra gente, cooperar é a chave de tudo. É ter visão de mundo, compromisso com as pessoas e com o desenvolvimento do país. É fazer juntos produtos de alta qualidade que melhoram a vida e a alimentação de todos. Copacol coopera. Coopera com uma alimentação leve e saborosa. Coopera com praticidade no dia a dia. Coopera com o desenvolvimento do produtor local. Coopera com um mundo mais ético e transparente. Coopera com o desenvolvimento social e ambiental. Coopera com relações mais justas e humanas. Coopera com respeito às diferenças. Coopera sempre. Boa noite, cooperados, cooperadas, familiares e parceiros da Copacol que estão hoje nos assistindo para mais uma live. Então, aí, mais um seminário técnico digital. A gente sabe que essa maneira digital, às vezes, acaba sendo um pouco maçante, mas a gente acredita que, trazendo informação de qualidade e informações novas para vocês, vocês aproveitem e fiquem interessados durante toda a nossa live. Agradecemos muito a presença de todos. Então, para quem não me conhece ainda, o meu nome é Ariel Mil e eu sou pesquisador do CPA, do Centro de Pesquisa Agrícola da Copacol. Hoje eu vou atuar como moderador e também palestrante desse evento. Antes de iniciarmos os eventos, eu só queria passar mais um recadinho rápido para você, cooperado, que é reforçar e convidá-los a estar participando do nosso CPA Agro. Esse ano, o CPA Agro Digital 2021, que vai acontecer do dia 10 ao dia 13 de maio, tendo, então, todo dia, às 19 horas, uma palestra de cada área de atuação da Copacol. Para participar, você deve se inscrever pelo app Copacol Cooperado ou por um convite que você vai receber via WhatsApp até dia 5 de maio. Durante os eventos do CPA Agro Digital, vão ser sorteados alguns brindes. E para concorrer aos brindes, então, você tem que estar inscrito pelo Copacol Cooperado ou pelo convite via WhatsApp que você vai receber. Para estar efetivamente concorrendo, tem que estar participando no dia que você se inscreveu e com a câmera aberta. A gente está também reforçando e convidando vocês todo dia durante o programa da Estação Copacol. Então, lá sempre tem algumas notícias e novidades sobre como vai funcionar o CPA Agro aí digital. Fique atento, não fique fora dessa, então, vem ser digital, vem ser CPA Agro 2021. Dando continuidade, então, aí para o nosso evento, para a nossa live, hoje a gente vai estar tratando do tema Resultados da Safra 2021 e Posicionamentos de Cultivares, que é um tema que está bastante em pauta agora no momento. A gente mal apenas terminou uma safra, já está se programando para outra. A gente sabe que o agronegócio é assim, a gente não para, né? Sempre pensando para frente. E a gente vai estar posicionando hoje para vocês, mostrando alguns resultados que a gente teve na última safra e também como foram as competições de cultivares que a gente teve aí, tentando ajudar vocês, posicionando os melhores cultivares para a propriedade dos senhores. Então, para começar aqui, eu quero apresentar como é que foi a média da Copacol na última safra. Então, a gente veio de uma safra muito desafiadora, né, onde em setembro praticamente restrição hídrica, a gente não conseguiu semear na melhor maneira correta. Em janeiro, um período muito chuvoso. O João vai estar tratando com mais detalhes isso mais para frente. E mesmo assim, a gente conseguiu uma média boa aí de 144 sacos por alqueire. Não é aquela média que todo mundo sonha, né? Não é a média que a gente almeja lá. A gente não quer colher só 144 sacos, a gente não está contente com isso, mas dá para considerar que foi uma safra boa, em virtude do ano que a gente teve, um ano realmente bem desafiador, bem complicado para produzir. Essa série histórica aí, a gente tem 10 anos de série e a gente percebe aqui na linha que a gente vem aumentando a produtividade em média aí 2,5 sacos por alqueire por safra. Então,
a gente está conseguindo manter a produtividade, e isso tem muito a ver por posicionar cultivares certo, plantar na época certa. A gente está vendo isso durante a live de hoje. Aqui eu trouxe a média por unidade, então, né, que a gente teve, de todas as unidades. Até peço desculpa que o número, às vezes, aqui ficou um pouco pequeno, porque a gente está crescendo, então são bastante unidades aí. Trouxe aqui, vou dar o exemplo de algumas. Cafelândia, aí fechou a média 136 sacos por hectare. Aí a gente, por alqueire, Universo aí com uma média bem boa de 152 sacos por alqueire. Lá no Sudoeste, produtividades bem boas. Cada região teve uma dificuldade, cada região enfrentou um desafio diferente, então, às vezes, muito por isso, a disparidade de produtividade, mas na média geral aí a gente conseguiu aqueles 144 sacos que eu passei para vocês. Essa informação está disponível com o agrônomo que atende vocês. Se vocês quiserem saber quanto que foi a média da unidade de vocês ou da unidade vizinha, fiquem bem à vontade para perguntar, que eles podem estar passando para vocês sem problema nenhum. Aqui, então, eu vou passar um raio-x de como foi a safra passada. O que eu tenho aqui? Um gráfico de semeadura. Como a gente plantou a safra passada. Em preto é como a gente plantou os últimos 4 anos, então, que eu vou estar comparando. E em vermelho, ali em vermelho, é como foi semeada a última safra. O primeiro desafio foi aqui, né? Até do dia 10, que é quando fecha o vazio sanitário, até o dia 24 de setembro, os primeiros 15 dias que a gente pode plantar soja efetivamente, normalmente na área da Copacol a gente já tinha 30% de área plantada nesses primeiros 15 dias onde eu posso plantar. Nessa última safra, 2020-21, a gente não tinha nem começado a plantar ainda, então realmente o cenário já começou bem desafiador. A gente, lá no dia 24 de setembro, foi que deu algumas chuvas em alguns locais específicos e começou-se a semear a safra. Continuando o nosso raio-x de safra aqui, né, nos próximos 15 dias, eu fiz de 15 em 15 dias para ficar fácil da gente entender, do dia 24 de setembro até o dia 10 de outubro, mais ou menos, praticamente, nós tínhamos sempre 80% da safra plantada num ano normal. A média dos últimos 4 anos, até o dia 10 de outubro, a gente já tinha 80% da safra plantada, já estava praticamente fechado o nosso plantio, nossa semeadura de safra. No último ano, a gente não tinha nem metade da safra plantada, tinha 40% da safra plantada. Então, bem desafiador novamente. Do dia 10 ao dia 20 de outubro, mais ou menos, fechava o nosso plantio. Algumas áreas de trigos que ficavam para trás, mais atrasadas, ou aqueles cultivares específicos que a gente planta em outubro, que tem que ser plantado nessa época, mas senão a gente tinha acabado já o nosso plantio há algum tempo. Nessa última safra, lá no final de outubro, que a gente conseguiu atingir apenas 75%. Cafelândia, por exemplo, tinha plantado muito pouco até o final de outubro. Começou a plantar aqui no final de outubro. E então, a gente teve uma grande parte de plantio na última semana de outubro, praticamente 15% a gente conseguiu plantar só na última semana de outubro, e plantou 10% em novembro, condições que já não são mais tão adequadas, principalmente por a gente não ter cultivares adequados. Nosso principal cultivar plantado na safra passada foi o 2606. 2606 não é um cultivar que sai tão bem num cenário mais tardio, por exemplo. Só dando um exemplo, mais para frente o João vai tratar melhor com vocês. E isso se mostra muito nesse outro gráfico aqui, ó. Aqui o que eu tenho? A produtividade por mês que a gente plantou. Quando eu plantei em setembro, então, dentro do mês de setembro, a minha produtividade média de toda a região da Copacol foi 152 sacos. Então, uma produtividade boa, até acima da média que a gente teve. Muito em função de que a gente tem cultivares, hoje a gente está plantando a maioria dos cultivares adaptados para plantar nessa época. Em outubro, por que caiu tanto em outubro? Outubro é uma janela excelente para plantar soja. A gente, antigamente, aqui na região, se plantava soja em outubro. Por que a gente, então, colheu tão pouco em outubro? Praticamente 2 fatores. A chuvarada lá em janeiro interferiu, né? Mas também porque a gente está plantando muitos cultivares de ciclo longo que não são tão recomendados para plantar nessa época. Então, às vezes, diversificar a minha área, não plantar tudo do mesmo cultivar, é interessante em alguns casos, em algumas áreas. E em novembro já caiu bastante aí a produtividade. A média de quem plantou em novembro foi de 127 sacos. Realmente, a gente já foi bem impactado aí pela época de região.
Praticamente, da minha parte da apresentação era isso. Eu gostaria de convidar o João já para se fazer presente aqui comigo. Se aparecer alguma dúvida durante a apresentação, eu peço que fiquem à vontade para fazer as perguntas. Sempre que possível, a gente vai estar respondendo para vocês as perguntas. Agora, então, o João Roy, que também é pesquisador lá do Centro de Pesquisa Agrícola da Copacol, é focado em plantas daninhas e também em cultivares, é o cara certo para estar passando as informações aí dos cultivares para vocês. Conhece bastante, aproveitem a palestra do João. Boa noite, Ariel. Boa noite a todos os cooperados que nos acompanham nessa noite. É uma grande satisfação estar podendo conversar com vocês, levar um pouco de informações que a gente construiu no CPA na última safra, que é fundamental nós termos esse elo de sempre levar o que a gente tem de resultado novo para os cooperados, para que eles possam estar implantando essas tecnologias em sua propriedade para ter ganhos técnicos aí, seja de produtividade e de rentabilidade, que toda a cadeia é beneficiada por isso. Então, inicialmente, aqui, para construir um pouco, corroborar com o que o Ariel apresentou inicialmente, com os dados de safra, e também com alguns resultados que eu vou passar para vocês, eu trouxe aqui as condições climáticas que a gente registrou aqui na safra 2021 na Copacol, né, na nossa última safra, e também comparado à média das últimas 7 safras no quesito precipitação, né, propriamente a chuva. Porque todo mundo sabe que para a obtenção de altos rendimentos, um dos principais fatores é a água. E isso acaba refletindo também na época que eu vou estar semeando minha lavoura, então é um cenário bem oportuno da gente estar analisando. Quando a gente olha para aquele primeiro período do ciclo de produção, que ele se dá nos meses de setembro, outubro e novembro, a gente observou um volume de chuva muito abaixo da média. Quando a gente faz um comparativo aqui, nos últimos 7 anos, nas últimas 7 safras, o acumulado desses 3 meses era de 569 milímetros. Em contrapartida, nessa safra, a gente registrou apenas 111 milímetros. Então, uma redução de 80%, uma redução muito drástica. 111 milímetros é menos do que a média histórica aqui do município de Cafelândia, da região da Copacol, e, consequentemente, isso reflete numa grande dificuldade de estabelecer soja e também iniciar o sistema de produção soja-milho. Porque todo mundo sabe que quando eu consigo estabelecer a soja aqui no mês de setembro, por exemplo, a probabilidade de eu conseguir semear um milho segunda safra de alto potencial produtivo é muito grande. E nas últimas 2 safras, em especial nessa, a gente concentrou muito as semeaduras no final de outubro, início de novembro, por esse atraso na ocorrência de chuvas, e isso reflete diretamente no milho que a gente tem semeado nesse momento no campo. Então, um dos pontos que afetou negativamente a soja. Quando a gente olha o mês de dezembro, a gente já tem uma normalidade bem interessante de chuva aqui, praticamente 200 milímetros. Então, vocês lembram que as lavouras deram uma evoluída muito bem na parte do potencial produtivo. Porém, quando entrou o mês de janeiro, aí a gente teve um volume excessivo de chuva aqui. Então, a gente tem uma elevação aqui, praticamente 500 milímetros registrados na região. E associado a isso, a maioria dos dias nublados, sem a presença de luz. Consequentemente, você tinha a planta não realizando a fotossíntese, então faltava luz. Inicialmente, essa soja, o que acontece? Ela começou a abortar folhas, depois começou a abortar vagens, e isso afetou negativamente a produtividade. Em algumas situações, a gente teve grandes perdas de produtividade por excesso de abortamento de vagens, seja pela falta de luz para realizar a fotossíntese, então não tinha energia, não tinha, vamos dizer assim, comida para encher todas essas vagens, e também esse período com excesso de chuvas, ele favoreceu muito a ocorrência de doenças, principalmente a mancha-alvo, que a gente vai tratar um pouquinho com vocês. Então, foi um período bem difícil de manejar a soja. E quando a gente foi para fevereiro, novamente, a gente registrou um pouco de déficit hídrico aqui, né? Uma redução de um registro apenas de 56 milímetros. Então, janeiro favoreceu doenças de raiz, por exemplo, e fevereiro faltou água. Então, a raiz da soja, comprometida por as doenças que entraram ali no mês de janeiro e pela falta de água de fevereiro, acabou também refletindo negativamente como um todo. Então, quando a gente olha o somatório de precipitação da safra, 1.000 milímetros praticamente, é um volume de chuva adequado para uma boa produtividade. Porém, o nosso problema foi distribuição. Um mês registrou praticamente metade desse volume, enquanto vários meses aí tiveram déficit hídrico. Então, foi um ano bem complicado mesmo para a gente estar estabelecendo soja e conseguir ter um bom rendimento da cultura. Bom,
A partir de agora, a gente vai falar um pouco sobre aspectos de escolha de cultivares de soja, né, que a gente deve observar. A gente vai mostrar alguns desses resultados que servem como base para os técnicos, para os cooperados decidirem qual os materiais vão estar semeando. Eu acredito que é fundamental, um dos principais aspectos, ser o potencial produtivo, né, do cultivar, porque a gente sempre tem que optar por cultivares que tenham características de expressar os recursos do ambiente em produtividade. Isso é fundamental, então a gente faz diversos trabalhos todos os anos para avaliar essas características dos materiais. Um ponto fundamental também é o ciclo, né? A gente sabe que o ciclo, ele às vezes vai me determinar o cultivo de milho segundo a safra, e também a gente sabe que de acordo com o ciclo do cultivar, de um determinado cultivar, eu posso abrir janela de semeadura com ele. Aqueles mais precoces eu posso estar inserindo ele no fechamento da janela de plantio, então é uma característica muito importante. Um outro aspecto que foi muito evidente nessa safra é a sensibilidade a doenças, né? Primeiro, a gente trabalhava muito a questão de doenças radiculares, né? Principalmente fitóftora, com os trabalhos que a gente vem conduzindo no CPA, e nessa safra aqui, doenças foliares ficou muito evidente, né? Então, aqui, a gente traz as imagens para retratar dos ensaios da fitóftora, que a gente realiza toda a safra lá no CPA, e também a mancha-alvo nessa imagem aqui destacada, que foi uma das principais doenças que afetaram negativamente a soja. Também tem a questão de tolerância a acabamento e também a questão de crescimento para evitar autossombreamento, é um aspecto muito interessante da gente olhar. Região de adaptação desses cultivares. Todo mundo sabe que tem alguns cultivares que a gente pode semear em toda a região de atuação da Copacol, porém, alguns cultivares, eles são mais adequados, às vezes, para uma região mais alta, aí 700 metros, e alguns cultivares para regiões abaixo de 400 metros, por exemplo. Então, isso são trabalhos que também a gente vem conduzindo para afinar a nossa recomendação. E todos esses fatores aqui associados, não adianta eu ter o melhor cultivar para a melhor época, para a melhor condição, se eu não tenho uma boa qualidade de sementes, né? Então, pensando nisso, a Copacol sempre prezou muito por essa questão de qualidade fisiológica de sementes. E a gente conta desde a safra passada com a categoria de sementes premium, né, que são sementes produzidas nos melhores ambientes de produção do Brasil para sementes. É feito o acompanhamento total do processo de produção, desde a elaboração dessa semente até a entrega para o produtor. E, além disso, toda a semente nossa é feito ensaios de patologia para definir o fungicida que vai ser utilizado no tratamento de sementes. Então, isso é uma característica muito importante que a gente considere na hora de estar optando por algum cultivar. Bom, agora eu vou tratar um pouco dos resultados experimentais. Aqui eu vou destacar brevemente a metodologia, né? Essa safra, a gente conduziu 6 ensaios em quatro diferentes locais, né? Então, a gente não se restringiu apenas ao CPA, a gente foi buscar outras unidades de atuação da Copacol para gerar uma informação mais robusta e com maior confiabilidade, levando sempre em considerações os aspectos da estatística aqui, a gente fez com repetição, tudo certinho, uma adubação padrão aqui, que é utilizada para a obtenção de altos rendimentos, e também um manejo que o CPA recomenda aí para a obtenção do máximo rendimento aí, para a gente ver até onde os cultivares podem chegar. E aqui a gente traz descrito aqui algumas imagens para caracterizar onde esses ensaios foram conduzidos. Então, aqui no CPA em Cafelândia, nós conduzimos 3 experimentos em 3 diferentes épocas de semeadura. E aí a gente realizou mais um trabalho em Jesuítas, um em Planalto, no Sudoeste, o primeiro trabalho que a gente realiza na nova região de atuação da Copacol, e também na unidade de Goerê, para abranger com representatividade todas as unidades de atuação da Copacol. A partir de agora eu vou trazer os resultados, então as tabelas aqui, vocês verão, vai ter bastante cultivar, tem mais de 50 cultivares avaliados. Eu não vou me ater a tratar cultivar por cultivar. Esses dados vocês podem consultar com o engenheiro agrônomo de vocês, depois a gente vai disponibilizar esses trabalhos no app do cooperado, e aí vocês podem olhar com mais atenção. Mas comentando brevemente, quando a gente olha para essa primeira época feita aqui em Cafelândia, semana 15 de setembro, o que a gente viu? Uma tendência muito nítida e clara dos cultivares mais tardios aqui para a região, apresentando uma maior produtividade. Então, vocês veem aqui cultivar
como fibra, 1867, 6210, cultivares tradicionalmente têm um ciclo mais longo, entregando uma maior produtividade. Essa característica é observada porque esses cultivares eles têm uma capacidade maior de crescimento e as semeaduras antecipadas, a gente tem que olhar para isso, porque a temperatura normalmente está mais baixa, e além disso eles conseguem tolerar mais uma eventual diversidade climática, principalmente de falta d'água, e isso fica evidente. Quando a gente vai para esse lado da tabela, aqui nessa coluna, você vê aqueles cultivares mais precoces apresentando produtividades muito baixas aqui. Como o Ariel comentou anteriormente, não é que o cultivar ele não é um bom cultivar, ele só está posicionado de uma maneira errada. Para as semeaduras antecipadas, fica claro que os cultivares que eu tenho que trabalhar são cultivares que aceitem essa época e normalmente são os cultivares mais tardios aí que a gente tem na nossa recomendação. Quando a gente vai para o experimento realizado em Jesuítas, 21 de setembro, a data de semeadura, para a região baixa é uma semeadura mais antecipada, é uma época bem antecipada, porque quanto menor a altitude, mais difícil é de você estabelecer uma soja no cedo, porque ela tende a crescer menos, porque ela vai ter o ciclo encurtado. Então, fica mais dependente ainda dessa questão do ciclo para a obtenção de altos rendimentos, e os dados ficam similares com os observados no CPA. Cultivares mais tardios, novamente em abertura de semeadura, produzindo mais. Avançando aqui para o ensaio realizado em Goerê, semeadura 23 de setembro, que na unidade de Goerê e Jesuíta, vocês lembram que acabou chovendo mais cedo em relação à Cafelândia. Também a mesma tendência, cultivares de ciclo longo aqui, apresentando uma maior produtividade, porém, como o clima, teoricamente, o clima observado na safra, na região de Goerê, ele foi melhor no início do que na nossa região aqui de Cafelândia, você vê um agrupamento com mais opções de cultivares entregando boas produtividades, porque aí você teve umas adversidades climáticas menos excessivas, como a gente teve aqui no CPA, por exemplo. Mas os cultivares super precoces aqui para a região, também apresentando uma produtividade mais baixa. Agora, a partir desse trabalho aqui do CPA, semeado na segunda época, aqui bem no finzinho de setembro, no dia 30, você acaba observando uma menor tendência de produtividade em função do ciclo. Então, você vê cultivares aqui destacando o Lança, que é um cultivar que todo mundo conhece, produzindo 200 sacos por alqueire no experimento numa semeadura de final de setembro. Isso acaba me dando já um indicador, que é fundamental na hora de eu escolher os cultivares que vão ser semeados na minha produtividade, que eu tenha cultivares adequados para situações de abertura e semeadura, e também eu tenha cultivares indicados para a situação de semeaduras final de setembro e início de outubro, que ano após ano a gente vem tendo essas situações de poder semear só a soja nessa janela. Mas é importante também que fique claro que daqui a pouco a gente vai ter uma situação de ter chuva no início de setembro. Eu não posso ter reservado lá, me programado para estar trabalhando cultivar super precoce, porque meu vizinho está semeando, eu vou semear um Lança, por exemplo, dia 10 de setembro. A gente sabe que não vai dar certo isso. Então, cada cultivar você tem que respeitar a época preferencial de semeadura dele, se as condições estiverem boas, para que a gente maximize o potencial de rendimento desses materiais na nossa propriedade. Esse é o resultado conduzido na região sudoeste, lá no município de Planalto, né? Então, o primeiro trabalho que a gente realiza nessa região, semeado no dia 1º de outubro. Então, naquela região também não há um comportamento tão nítido dos cultivares do ciclo influenciar tanto o rendimento. Essa informação para os produtores dessa região aí que estão nos acompanhando é muito importante para vocês olharem, analisarem, para ajudar vocês a escolher os cultivares que vocês vão estar semeando. Então, consultem os técnicos que atendem vocês, que eles vão dar todo o suporte, vão fornecer esses dados para auxiliar na hora da escolha dos materiais. E quando a gente vai aqui para um resultado de terceira época, no dia 28 de outubro, aqui está setembro, mas está errado, é finzinho de outubro, a gente vê uma inversão. Os cultivares mais precoces aqui, como os Zeus, que é um dos cultivares mais precoces que a gente tem na região, apresentando as maiores produtividades. Ou seja, corrobora com aquilo que a gente falou, cultivar mais tardio, abertura e semeadura, cultivar mais precoce para o fechamento. E um dado interessante que a gente vê, né, o 2606
apresentando, em comparação aos demais, uma produtividade relativamente mais baixa, o próprio Garra também, porque são cultivares sensíveis à mancha-alvo. E nessa semeadura mais atrasada, eles foram mais afetados. E aqui a gente tem só algumas imagens para representar os experimentos, né, das competições, e aqui a colhedora de parcela que a gente utiliza para colher esses dados com precisão e qualidade para gerar uma informação aí que traga muita confiança para o nosso cooperado. Bom, para resumir, eu apresentei lá mais de 50 cultivares, né, muita coisa. Eu resumi aqui simplesmente os 13 principais materiais que vão ser semeados na próxima safra aqui na região da atuação da Copacol, nos 6 trabalhos que a gente conduziu. Então, tem a primeira, segunda e terceira época no CPA e os ensaios em Jesuítas, Goerê e Planalto, né? Você percebe novamente os cultivares de ciclo mais longo aqui dessa tabela, como 1867, Fibra e Lotus, apresentando uma maior produtividade, principalmente em relação aos demais, óbvio, nessas semeaduras antecipadas. Então, são cultivares bem interessantes para estar semeando nessas condições. E cultivares mais precoces, por exemplo, como Lança, Zeus, entregando maiores rendimentos quando eu tenho essas semeaduras aqui em outubro, por exemplo. E já corrobora novamente. Importante olhar para isso, diversificar a produtividade, o ciclo dos cultivares para ter uma boa produtividade em todas as épocas, né? A gente acaba vendo que na média dos ensaios, os cultivares de maior ciclo, normalmente eles têm uma tendência de produzir mais, porque na semeadura antecipada eles acabam conseguindo expressar melhor essa questão de rendimento. Então, a mensagem que fica é, a gente não tem cultivar ruim no mercado, basta a gente saber posicionar na melhor condição, olhar para as características da minha área, qual é a altitude, qual é a fertilidade do meu solo, qual é a época que eu vou estar semeando, que aí a gente consegue expressar um bom potencial produtivo aí na hora da colheita. Bom, além disso, né, da questão do potencial produtivo, eu acredito que para vocês está muito fresco na memória o impacto do manejo de doenças, né, o quanto as doenças afetaram os cultivares nessa safra, né, foi nítido alguns cultivares como 2606 sofrendo muito com mancha-alvo. A gente vai trazer aqui um trabalho que a gente fez avaliando 16 cultivares de soja, aplicando ou não fungicida para ver essa resposta do controle de doenças, mas o que vai ficar evidente, independente do cultivar, mais ou menos, todos têm uma sensibilidade interessante para uma resposta interessante pela aplicação de fungicida. Então, depois aqui a gente vai trazer um pouquinho desse impacto para cada cultivar, para a gente ter em mente o quanto que é importante a gente fazer um bom manejo. Nenhuma pergunta por enquanto, João, mas teve um comentário lá no começo do Eduardo que falou que na região dele, não citou a região, mas na região dele, quem plantou em outubro colheu melhor. Acho que depois que você mostrou os resultados aí, acho que ficou claro, né? Não adianta a gente pegar um melhor cultivar que foi bem na primeira época e querer plantar ele lá em novembro e esperar que ele tenha o mesmo resultado. Então, não é só pegar o melhor cultivar e plantar em qualquer época, tem que saber quando plantar cada cultivar também, não adianta só escolher que a gente vai ter. E claro que cada região tem uma condição climática diferente também. Então, acho que você até comentou, né, mas é bastante importante a gente começar a pensar em diversificar um pouco os cultivares dentro da propriedade e não ficar só com apenas um cultivar. Acho que só esse comentário aí para fechar a parte dos cultivares antes que você vai para o manejo das doenças. Não, é bem importante esse comentário, né? E realmente, né, as semeaduras de setembro, na média, produziram mais, porém, a gente sabe que, de acordo com o clima da região, isso pode ser o contrário, né? Provavelmente, Cafelândia, a soja de setembro, se a gente olhar exclusivamente Cafelândia, a soja de outubro deve ter entregado maior produtividade. E, às vezes, para Goerê, que semeou um pouco mais antecipado e teve uma condição melhor no início, às vezes setembro foi melhor. Então, não é uma regra isso que setembro é melhor que outubro. Então, é posicionar o cultivar como a gente comentou anteriormente. Bom, avançando aqui, né, trazendo o resultado, então, aqui a gente vai ter duas colunas, né, os 16 cultivares aqui avaliados. A primeira coluna com a aplicação de fungicida, foram 5 aplicações, em intervalo de 15 dias, a gente quis fazer um manejo bem robusto para ver mesmo o impacto da aplicação.
e aqui nessa coluna sem a aplicação de fungicida, né? Então, você já consegue ver de antemão uma diferença bem grande aqui na produtividade. Antes de entrar propriamente nos cultivares, aqui nas diferenças que deu, só comentar um pouco como foi o cenário das doenças, né? A principal doença que acometeu a soja nessa safra, como eu citei, foi a mancha-alvo. Aqui, alguns cultivares foram muito afetados por essa doença, porém, vocês sabem que tem cultivar que acabam não apresentando uma sensibilidade tão alta. Então, a característica genética é um ponto importante para o manejo de doenças, como a mancha-alvo. E isso fica evidente. Porém, tem cultivares também que não deu mancha-alvo e perdeu muita produtividade. Também uma doença que apareceu bastante foi a cercóspora. A cercóspora é uma doença que, de 5 safras para cá, vem crescendo muito de importância na região. Ela vem se tornando a segunda, terceira doença em importância e em potencial de reduzir produtividade. Todo ano ela está presente, seja ano chuvoso, seja ano mais seco. A gente tem que ter bastante atenção. Às vezes a gente acha que ela não tem potencial de tirar rendimento, mas tem trabalhos que a gente realizou que ela tem potencial, às vezes, similar de uma ferrugem propriamente. E falando em ferrugem, ela apareceu mais no final do ciclo da soja. Ela chegou a comprometer a produtividade desse experimento, mas não foi de causar um impacto tão grande como a mancha-alvo nesse ensaio, mas também teve sua parcela de contribuição. Quando a gente vai aqui para os cultivares, né, a exemplificar com alguns, né, a gente olha aqui o BS 2606, aí, o cultivar mais semeado na última safra, a gente vê uma diferença muito grande pela aplicação de fungicida para controle de doença. Então, uma diferença de 53 sacos por alqueire. Se pensar 53 sacos por alqueire, multiplicar pelo valor da safra, o valor que está a soja hoje, você consegue comprar todos os insumos, pagar toda a parte operacional da propriedade para semear uma alqueire de soja na próxima safra. Então, a importância de estar fazendo o manejo, né, nessas condições, né? Então, o 2606 foi muito impactado por mancha-alvo, mas às vezes, em algumas situações, a gente atrasou um pouquinho o time de aplicação de fungicida, fez alguma aplicação a menos, e isso pode ter contribuído para essa redução de produtividade. E aí, às vezes, a gente escuta, eu vou deixar de plantar esse material, ou eu vou plantar um material que aguenta mais a condição de doenças. Então, aqui a gente exemplifica com o BMX Fibra, que vai ser um material que vai crescer bastante, que vem crescendo bastante nos últimos anos. Ele não é sensível para a mancha-alvo, porém, a gente vê aqui uma queda de 15% de rendimento, que são 30 sacos, quando eu não fiz a aplicação. Se eu multiplicar 30 pelo valor da soja, dá praticamente R$5.000 por alqueire. Então, você faz 5 mil vezes 10 alqueires, dá 50 mil. Vezes 100 alqueires, dá um monte de dinheiro. Então, isso acaba afetando muito, principalmente nesse valor que a soja se encontra. Então, é importante fazer esses manejos aí para a gente evitar perdas de produtividade. Na média do ensaio aqui, a gente viu uma perda de 16%, isso se refletiu em 32 sacos por alqueire. E um ponto também que talvez deve ter chamado a atenção, tem um material aqui, BMX Cromo, que apresentou baixa redução de rendimento aqui, apenas 1%. Então, é um material que ele tem genes de tolerância à ferrugem, isso acaba contribuindo para o manejo, mas a gente tem que olhar, às vezes, se ele é adequado. Ele é um material de ciclo bem precoce, ele vai se adaptar a regiões muito altas aqui e semeaduras mais atrasadas, talvez não seja cultivar que a gente pode estar semeando em qualquer situação. E quando a gente fez uma aplicação de fungicida, ele produziu 181 sacos, porém a gente tem vários cultivares aqui que passaram bastante dos 200 sacos. Então, às vezes, um cultivar que ele tem uma determinada característica genética para tolerância a doenças, ele pode ser que não seja um material mais produtivo. Então, é importante olhar para esse cenário. E um outro aspecto também que caiu por terra nessa safra é que a região baixa, sempre de menor altitude, sempre apresentava menos doenças. Nessa safra, regiões aí como Goerê, Universo, Jesuítas, Formosa, elas foram mais afetadas por doenças, porque a mancha-alvo ela ocorre nessas regiões mais baixas em maior intensidade do que a região de Cafelândia propriamente. Então, aquela máxima que a região baixa ela precisa aplicar menos fungicida, ela caiu por terra nessa safra. E a gente visitou algumas lavouras e a pressão de mancha-alvo nessas regiões ela era muito maior naquelas regiões e, consequentemente, o impacto foi até maior naquelas condições.
Bom, trazer aqui só algumas fotos para exemplificar o ensaio, né? A parte de cima aqui está com fungicida, né? Onde a gente fez o manejo, então fica nítido a diferença, né? Quando a gente vai para a parte de baixo. Então, aqui na parte de cima está indo enchendo o grão, que precisa a folha para encher grão, não adianta. A folha é fundamental para fazer fotossíntese e aumentar o peso de grão, que é isso que vai dar alto rendimento. E quando a gente vai para a parte de baixo, uma diferença visual muito grande aqui pela não aplicação de fungicida. E, consequentemente, cai o peso de grão e a produtividade cai 15%, 20%, 30% aí na maioria das situações. E aqui só um comparativo de 3 dos principais cultivares, né? O 2606 sem aplicação de fungicidas, a produtividade dele aqui 137 sacos. Quando a gente fez as 5 aplicações, você vê uma diferença muito grande nos cultivares. Propriamente, o índice de área foliar está muito mais elevado e isso acaba dando essa diferença aqui de praticamente 50 sacos, mais de 50 sacos por alqueire, aonde eu fiz a aplicação de fungicida. Ah, João, não tinha doença, então aqui vocês fizeram o manejo, acabou não acontecendo. Se a gente abrisse essa soja, quando a gente abria também tinha mancha-alvo, porque o cenário, o ambiente em janeiro foi muito favorável para essa ocorrência de doenças. Porém, quando a gente olha aqui onde não fez fungicida, a folha caiu 20, 30 dias antes do que aonde foi aplicado. Isso refletiu, obviamente, na produtividade. Aqui olhando o fibra, vocês veem ele aqui sem aplicação de fungicida também com bastante, um pouco de uídio, até um cercóspora, mancha-alvo. Esse material tinha mancha-alvo, mas não numa intensidade nem próxima do que foi o 2606. E com fungicida uma diferença visual muito grande novamente, né? Então aqui, daqui para cá, uma diferença de praticamente 30 sacos arredondando. E a gente não pode pensar porque eu vou deixar de plantar um material sensível à mancha-alvo, eu não preciso ter atenção com doenças. Todas as cultivares, 99% das cultivares, a gente vai ter que ter cuidado com o manejo de doenças para não ter perdas de produtividade. E um lança também, que é um material bem semeado nas regiões mais altas de atuação da Copacol, também aqui sem fungicida, praticamente sem folha, quando a gente fez o manejo aqui, dando praticamente 28 sacos de diferença, você vê um índice de área foliar mais elevado, e esse cultivar apresentando mais ferrugem. Então, de acordo com os cultivares, você vai ter determinadas doenças ocorrendo em maior ou em menor intensidade, mas todas têm alto potencial de dano. Bom, nós trouxemos aqui um monte de informação de cultivar, de sensibilidade à doença, de produtividade, de ciclo, mas agora a gente vai também tentar montar uma recomendação mais robusta e mais adequada para vocês ficar claro com esse monte de informação, o que é importante na hora de escolher um cultivar. Então, aqui a gente traz uma tabela de recomendação de cultivares, né? Aqui a gente tem listado 14 cultivares, de 55 que a gente avaliou, a gente chegou em 14, porque a gente entende que esses 14 são os mais adequados para a gente estar trabalhando aqui na região de atuação da Copacol. São cultivares aqui que a gente tem um conhecimento, a maioria um grande conhecimento, cultivares como o 6410, por exemplo, que a gente testa há mais de 7 anos, então a gente tem um conhecimento amplo de como deve ser o manejo para esse cultivar. Então, para gerar, por exemplo, uma tabela de recomendação dessas, por trás disso tem mais de 5, considerando todos os anos, tem mais de 5 mil parcelas para chegar numa informação dessas. Então, é uma informação bem robusta. Vocês podem conversar com o técnico de vocês, eles têm essas tabelas, eles podem fornecer para tirar dúvidas. E explicando um pouquinho ela, né? A gente tem aqui os cultivares listados, o período preferencial de semeadura, então a gente tem aqui 3 cultivares para abrir janela de semeadura, então 1867, 6410 e fibra, são cultivares bem interessantes para essas semeaduras antecipadas. A partir de 15 de setembro também a gente lista Lotus e 2606 como bons materiais. E também a gente tem cultivares aqui para fim de setembro, 25 de setembro aqui como Nideira 6220, BMX Lança, e também os Zeus, um cultivar que a gente, pelos resultados que a gente vem observando, um cultivar para a gente estar instalando aqui na região a partir de outubro. Então, olhando para isso, a gente tem cultivar para diversificar a nossa janela de semeadura. O ciclo em dias, isso é o ciclo aproximado. A gente não olha só um ensaio, só um ano para determinar o ciclo. A gente sabe que ano mais chuvoso o ciclo vai alongar, ano mais seco vai
vai diminuir, região baixa e alta tem variação, isso é apenas uma média. Esse comportamento pode ser alterado em função do ambiente. Mas a gente tem aqui cultivares com ciclo da emergência até a colheita de 133 e os mais precoces aí com menos de 120 dias. Então, tem uma variação aí de cerca de quase 3 semanas no ciclo dos materiais. A população de plantas adequada para cada cultivar, né? Então, isso a gente não pode achar que 12 plantas é o ideal, 12 plantas por metro, 14 plantas é o ideal, de acordo com o cultivar, com a época e a região, eu tenho que definir essa população de plantas. A altitude preferencial para semeadura, então tem cultivares só para a região baixa, tem cultivares só para a região alta, que tem preferência, e alguns cultivares que a gente pode estar semeando em toda a região de atuação da Copacol. Também as questões de sensibilidade de doenças radiculares, como a fitóftora, né? É sempre importante trabalhar com cultivares que tenham genes de tolerância para essa doença, que é basicamente controlada por esse tipo de gene, e também mancha-alvo, embora, como eu mencionei, 100% dos cultivares têm que aplicar fungicida, mas às vezes eu tenho que ter um pouquinho mais de atenção em algum cultivar sensível. E também o acamamento de plantas, né, que é uma característica que a genética ela influencia diretamente, ela tem que ser observada na hora de estar escolhendo o cultivar. Então, de todos os materiais que a gente tem, dos 55 cultivares, de vários anos de trabalho, a gente chega numa tabela de recomendação dessas aqui para tentar suportar os cooperados aí na hora de estar escolhendo os cultivares para serem inseridos nas suas propriedades. Bom, os resultados que a gente tinha para passar eram esses, então, lá no CPA tinha muito mais experimentos, se fosse trazer todos os trabalhos que a gente conduziu com soja, a gente precisava ficar uns 3 dias aqui apresentando, mas a gente de antemão agradece a participação de todo mundo, e a partir de agora a gente fica aberto a alguma dúvida, algum questionamento que possa ter surgido durante a apresentação. Obrigado, João. Vi aí algum pessoal comentando do 2606, né, que DFC pegou, que mancha-alvo pegou, né, mas se a gente olhar ali onde é que a gente fez um manejo correto nele, começou a aplicar certinho, fez 4 aplicações ali, um manejo que supriu a necessidade de controlar as doenças da mancha-alvo, a gente teve uma produtividade ainda boa nesse cultivar. Então, esse ano foi um ano atípico, com certeza, teve uma pressão muito alta de mancha-alvo, talvez essa pressão não se repita em outros anos, ele ainda é um material que, com certeza, pode ser trabalhado, ele é muito adaptado para a nossa região. Mas, se plantar ele, o pessoal já tem que saber que tem que ficar de olho na mancha-alvo, tem que começar a fazer o manejo certinho e com produto específico. E provavelmente, Ariel, né, como eu comentei, a gente não olha para uma safra e o produtor não deve usar só uma safra como base. Todo mundo deve ter tido áreas de 2606 em safras anteriores com alto rendimento. Foi um dos cultivares que, nas últimas safras, teve as maiores médias de produtividade. Possivelmente, se janeiro não tivesse chovido tanto, ele não ia ser tão impactado. Daqui a pouco, na próxima safra, não é um ambiente tão favorável para mancha-alvo, a gente pode ter excelentes produtividades novamente com 2606. Então, a gente não pode em uma safra achar que o material ele é o melhor para a região e nem o pior. É o conjunto de safras, o histórico que a gente vem obtendo, que vai construir um manejo lógico aí para a gente estar escolhendo os cultivares. Isso aí, teve um comentário agora do Juliano dos fungicidas, né? A gente fez esse trabalho justamente para mostrar a diferença que tem em aplicar fungicida ou não, né? A gente viu que cultivares, quando eu não apliquei fungicida, por ser parcela, por ser um ensaio com ambientes controlados, lança, por exemplo, a gente teve 180 sacos de produção sem fungicida, um sonho de produtividade, 180 sacos. Mas quando eu fiz umas aplicações, fiz um manejo correto, a gente teve 28 sacos de incremento. 28 sacos de incremento, se eu fizer vezes 100 alqueire, eu tiro praticamente uma caminhonete zero da garagem. Então, a gente tem que ver a viabilidade das coisas, não adianta fazer por fazer, né? Então, realmente, aplicar fungicida de maneira correta, a gente sempre prioriza que é um custo que se paga e sobra dinheiro, né? Sim, realmente, as doenças elas têm um elevado potencial de causar perdas e às vezes a gente deixa de lado esse aspecto. E hoje, se eu pensar cada quilo de soja que eu deixo de colher, eu estou perdendo cerca de R$3. 1 quilo de soja está R$3. Então, você imagina o impacto. Às vezes eu quero fazer uma aplicação a menos, atrasar, usar um produto menos eficiente e eu acabo diminuindo muito a minha rentabilidade. Então, isso é aspecto que a gente tem que ter muita atenção.
Acho que então da nossa parte era isso, né? A gente teve alguns cooperados participando dos ensaios quando a gente fez nas unidades, né? Queria agradecer esses cooperados que ajudaram nós, agradecer a toda a equipe do CPA que contribuiu na condução dos trabalhos, e acho que da nossa parte era isso. Muito obrigado a todos que nos assistiram. Fiquem à vontade a tirar dúvidas, se não hoje, em outro momento que a gente tiver algum contato. Uma boa noite a todos.